Bom dia, estamos começando mais uma entrevista no Amazonas Atual pelo Facebook, para conversar desta vez com o professor Algemiro Lima. O professor Algemiro é candidato a deputado estadual, não é, pelo PP. Professor Algemiro foi secretário da SEDUC, foi diretor do CETAM, né? E agora está se candidatando a deputado estadual, e nossa proposta é sempre ouvir os candidatos, ouvir as propostas para que ajude você, que é eleitor, a decidir seu voto. Bom dia, professor. Bom dia, Valmir. Quero primeiro te agradecer aqui, agradecer ao Amazonas Atual pela oportunidade de primeiro falar com o público do Amazonas como colega professor. Eu acho que antes de falar de um projeto político, é importante que a gente compreenda que tudo que a gente conquista precisa sair do coração da gente, sabe? E os cargos que você citou de secretário, diretor do CETAM, são oportunidades que a gente tem de oferecer outras oportunidades. Mas o que me orgulha mesmo é ser professor. E o senhor era professor de alguma disciplina específica? Valmir, assim, eu costumo dizer que eu sou um projeto de Deus, que eu nasci para dar errado. Porque eu nasci num local chamado Lago do Urubu, no município de Beruri, querendo ser professor, mas a minha professora da primeira série, ela só tinha quarta. E eu consegui fazer o primário em Beruri e depois vim a Manaus estudar. Fiz magistério no final dos anos 80 e consegui passar na UFAM para filosofia. Então a minha disciplina que eu ministrei é filosofia, mas eu dei aula por mais de 10 anos, de primeiro ao quinto, para criancinhas pequenas. E então depois eu consegui fazer uma pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas em administração, e há 2 meses atrás eu terminei meu mestrado em políticas públicas. Então eu costumo dizer que um garoto que veio do interior, de dentro de um lago, filho de uma família com pai e mãe analfabeto, de 11 filhos, Deus me moldou pelas mãos da educação. E como é que foi a sua trajetória na SEDUC? Porque eu queria entender como é que o senhor entra na SEDUC e onde era que o senhor estava quando o secretário Rosselli saiu e o senhor assumiu a secretaria. Pois é, então eu fui diretor de uma escola na periferia da Zona Leste de Manaus, chamada Isaac Werner, no GM3. Depois o trabalho que a gente fez envolveu tanta comunidade que me chamaram para ser diretor do Colégio Brasileiro, no centro. E fizemos um trabalho também muito bom e me convidaram para ir para a SEDUC, para a sede, ser diretor do Departamento de Políticas e Programas Educacionais. E eu fui diretor desse departamento e lá tive a oportunidade de construir a primeira proposta pedagógica da SEDUC e universalizar o atendimento da educação escolar indígena. Então, eu cheguei na SEDUC em 2003 como profissional de carreira, passei por todos os setores da Secretaria, Departamento de Gestão, Pedagógico e Engenharia, e fui convidado para ser secretário do Interior depois, então eu assumi a Secretaria Executiva do Interior, estive em todos os 61 municípios. Quando o doutor Rosselli foi secretário de Educação, eu era secretário adjunto dele. E ele, convidado para ir ao MEC, o governador da época me convidou para assumir a pasta. Isso me orgulhou bastante, porque pela primeira vez a SEDUC tinha um professor realmente de carreira, aquele que viveu o chão da escola e que carregou os sonhos para a parte administrativa do macrosistema. Depois da SEDUC, o senhor foi para o CETAM, né? Depois da SEDUC, eu fui ao CETAM, fiquei 6 meses como diretor-presidente do CETAM, onde oportunizamos mais de 1.000 jovens e adultos fazer o curso de oportunidade de renda, mas fazer de doces e confeiteiros e salgados, e no interior todo. Em 6 meses nós conseguimos não só dar oportunidade aos cursos, mas fizemos encaminhamento para empreendedorismo. Ela terminava de fazer o curso de bolsa, de calçados, e em parceria com a FEAM financiava o negócio daquela pessoa que tinha acabado de fazer o curso. Então, na linha do que eu te dizia, eu acho que o gestor público hoje, ele precisa prestar o papel de oferecer oportunidades para as pessoas. Quando é que o senhor decide que deveria entrar na política? Valmir, essa decisão, eu te digo que ela estava no meu coração guardada há um tempo. De quando eu estava professor e percebi que a comunidade não participava das atividades da escola. E eu resolvi ver no olhar de cada aluno
por que que o pai não estava na escola. E descobri que muitos deles não moravam com o pai, moravam com a avó, com a tia, com a mãe. E eu comecei a olhar para aquelas crianças e me colocar no lugar delas. Eu saí do papel de professor e comecei a ser educador. Eu causei um envolvimento da comunidade com a escola que eu acho que é a receita do sucesso. Ali parecia que a política, enquanto fazer o bem e articular aquilo que é política pública para o bem coletivo, já estava no meu sangue. Agora, nesse projeto, eu fui consultar minha mãe para saber se eu tinha alguma condição de estar no meio político. E consultei, Valmir. Minha mãe tem 88 anos e mora em Beruri. Eu perguntei, mãe, tem um grupo de amigos querendo que eu seja candidato. E ela disse, meu filho, não vá, porque eu lhe criei aqui, comendo jaraqui e tomando chá de cidreira, de folha de abacate. Você ia para a escola de sandália havaiana, que quando quebrava, botava um prego na ponta. Mas se você for ser político, você vai ser chamado de ladrão, porque todo político é ladrão. Eu disse, mãe, a senhora me permite dizer uma coisa? Se as pessoas bem criadas como a senhora nos criou, não se colocarem à disposição da sociedade para fazer uma mudança nesse país, né, no Estado, nós vamos ter sempre o mesmo ciclo com as mesmas pessoas. E ela disse, então se for para você fazer o bem, eu lhe abençoo. Se não for, não quero você na vala comum. Interessante, a minha mãe já me disse isso. Eu nunca quis ser político, mas ela já me disse que se eu entrar na política, ela tem esse mesmo pensamento, né? Eu não sei se as mães, de um modo geral, pensam isso, né? Porque, na verdade, os políticos estão com a imagem muito arranhada. Sim. Né? E isso não é por conta não é uma vontade da sociedade, é um edifício que eles próprios construíram, né? E que agora o pessoal olha e diz aquilo ali vai estar ruído, né? Não presta. Valmir, na verdade, assim, a política hoje ela sofre um processo de desencantamento, né? Nós vivemos uma crise que ela é moral, ela é ética, mas ela passa sobretudo pelas nossas ações, eu costumo dizer. O país, durante muito tempo, procurou um salvador da pátria, alguém que fosse a essência da transformação do ponto de vista do desenvolvimento, da educação, da economia e das políticas públicas. Eu costumo dizer que eu sou um louco, que luto para que em 20 anos o meu país, pela força da educação, do conhecimento e da massa crítica, nós possamos mudar, mas sem encontrar um salvador da pátria. Que nós possamos juntos compreender que a política e a corrupção ela está entrelaçada nas pessoas quando eu furo uma fila, quando eu não sou idoso, estaciono na vaga de idoso, quando eu não sou deficiente, estaciono na vaga de deficiente. Então é importante que nós tenhamos um olhar do novo, mas não o novo pelo simples processo da idade, mas o novo pela ideia, pelo conhecimento, pela capacidade, pela competência de fazer. Eu acredito muito nisso. Agora, o parlamentar, o senhor está sendo candidato a deputado estadual, o parlamentar tem muito pouco poder para mudar essa realidade, né? Como é que o senhor pensa, como parlamentar, atuar para mudar a realidade que o senhor diz que precisa ser mudada? Que o mandato é uma porta para que eu possa exercer aquilo que Deus me deu de melhor, que é ser professor. O mandato ele me abre portas na sociedade, o mandato me abre portas nas secretarias e não tem sentido para mim perder a minha essência de professor apenas como parlamentar. Então, assim, apesar do poder ser reduzido e ser um poder muito mais fiscalizador e legislativo, eu quero estar muito próximo do Poder Executivo, do governador que estiver conduzindo os destinos do nosso Estado em 2019, para que eu possa mostrar a eles, né, o governador e o vice-governador, que é possível fazer mais e melhor, mas se sensibilizando com as pessoas, estando no lugar do outro. E esses acessos, Valmir, a gente começa a fazer com debate. Eu posso fazer o debate com as merendeiras, e eu sei quais são as dores principais das merendeiras, dos administradores, dos secretários de escola, dos professores. É importante que você sinta na pele aquilo que o outro passa, para que você deixe de ser simplesmente o parlamentar da discussão e passe para o outro fronte de batalha, que é estar do lado do povo e levando as expectativas, mas concretizando em projetos que sejam verdadeiramente positivos para a sociedade. Então, assim, eu quero fazer do nosso mandato na Assembleia Legislativa uma porta para o povo, mas sem aquela demagogia, sem o assistencialismo,
eu quero fazer uma política de projetos onde a cultura popular do meu estado chegue na periferia, chegue no município de Pauini, de Itapauá, que eu tenho o privilégio de conhecer todos os municípios. Que a gente não seja só o festival de ópera, que não seja só o festival de cinema, mas que as danças e as artes populares da nossa cidade realmente tenham um projeto de lei que financie isso e que as pessoas não sejam mendigas batendo de porta a porta para poder fazer suas artes. Já que o senhor passou na SEDUC, eu posso lhe fazer essa pergunta. Qual é o orçamento hoje da educação no Amazonas? O orçamento da SEDUC hoje são 2 bilhões e 300 milhões de reais. 2 bilhões e 300? 2 bilhões e 300 milhões de reais. É muito dinheiro ou é pouco dinheiro para a educação? O dinheiro da educação é um dinheiro que a gente costuma dizer que ele é bem carimbado. A folha de pagamento da SEDUC hoje gira em torno de 90 milhões mês. Quando você calcula os 12 meses, mais o 10º, mais um terço de férias, você compromete 1,2 bilhões com folha de pagamento. Aí você tem praticamente metade do orçamento comprometido com folha de pagamento. As demais coisas, elas são praticamente obrigatórias. Merenda escolar não pode faltar. Material escolar não pode faltar. A logística que leva o freezer, a geladeira, a carteira para os lugares mais difíceis não pode faltar. E, de repente, quando você olha para um programa de valorização profissional, você tem muito pouco, você fica muito apertado para fazer. Mas eu te dou um exemplo. Em 2016, no auge da crise, eu assumi a secretaria em maio. E nós, em seguida, junto com o Sintean, nós fizemos um plano de saúde para mais de 30 mil servidores no auge da crise. Tu sabes o que isso significa? Nós tínhamos mais de 6 mil laudos médicos por ano, significava dizer que 6 mil profissionais de educação em algum momento faltavam à escola, o pai levava a criança e a criança voltava logo em seguida que o professor estava doente, e é natural que adoeça porque nós somos humanos, a escola suja porque o serviço geral estava doente ou a merenda não feita. Nós reduzimos isso para 1 dia de atendimento em consulta e 5 dias com exame. Então hoje o professor tem um cartão do Apvida, onde ele marca a consulta, marca o exame, é um plano de saúde e odontológico, podendo colocar o seu dependente no mesmo valor que a SEDUC paga, sem descontar 1 centavo do contra-cheque dele. Eu sempre fiz uma crítica a esse plano de saúde da SEDUC. Não é um contrassenso você pagar um plano particular, o Estado pagar um plano particular, tendo uma rede de atendimento? Eu penso assim, quando eu precisei tecnicamente convencer o governo da época da importância disso, é porque o profissional da educação, ele é a essência de um país. E nós sabemos das mazelas que a saúde pública tem no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E no estado do Amazonas não é diferente. E o estado viveu um caos de saúde nos anos de 2016 e 2017. E você acompanhou isso. E não era justo eu estar lá como colega professor, ter a oportunidade de fazer e oportunizar o meu colega, ter a dignidade de diminuir o sofrimento dele. Eu penso que a política pública de saúde do âmbito geral é de responsabilidade do governo, mas eu cumpri aquilo que era de minha responsabilidade, que foi trazer no colo os meus colegas servidores de educação, da merendeira ao professor. O senhor, quando eu faço essa pergunta sobre o orçamento, porque se diminuir a corrupção na administração pública, vai ter muito mais dinheiro para fazer as coisas, né? O senhor identificou algum foco de corrupção quando passou pela SEDUC? Sim, nós identificamos vários focos e dos que identificamos, corrigimos todos. E eu vou te dar um exemplo muito importante. A SEDUC tinha uma mania de dispensa de licitação de serviços até 15 mil. E você tinha aí mais de 2 mil serviços a cada 6 meses. E eram serviços que a gente pagava 15, mas efetivamente na escola ficavam 3. Nós criamos um programa chamado PAG, que é o Programa de Gestão e Autonomia da Escola, onde nós, nos moldes que o FNDE faz, criamos esse programa. A escola abriu uma conta, ela faz o seu plano de trabalho, precisa trocar uma lâmpada, a tampa do vaso, a telha que quebrou, então esse dinheiro vai direto para a escola. Nós tiramos da mão desse atravessador, colocamos direto na escola, geramos oportunidade de emprego e renda em todos os locais, nós temos 630 escolas. Então, assim, eu fiz com que o recurso público fosse bem utilizado e o serviço chegasse mais rápido na ponta, que é onde nos interessa. Uhum. Professor, quando o senhor era
secretário da SEDUC, teve um episódio que foi notícia em todos os jornais e portais. O senhor realizou um aniversário, né? E distribuiu umas canecas. Tinha uma foto, a gente publicou aqui no Amazonas Atual, uma foto com a mesa cheia de canecas com o seu nome. Eu acho que a sua imagem, não sei se tinha a imagem, não estou lembrado agora, mas tinha o seu nome ali. Aquilo já era um ato de campanha? Não, Bob, na realidade, assim, eu não realizei a festa. Aquilo até me deixou bastante chateado, porque eu passava num momento muito difícil da minha vida, de saúde. Eu estava com um pré-diagnóstico de câncer e eu havia reunido minha família e todos os meus assessores da SEDUC. Eu falei, eu não quero festa de aniversário, nem em casa, nem em lugar nenhum. Eu não tenho motivo para comemorar, porque a minha vida hoje ela está dando uma pausa. E eu tinha estado na cidade de Maués, onde nós fizemos o lançamento de um programa chamado Caravana da Educação, que consistia em atividades pedagógicas de infraestrutura. E lá eu abracei algumas pessoas e algumas crianças e tirei foto com o garoto. E meus assessores viram aquilo, a sensibilidade que eu tenho, a forma como meu coração funciona. E tipo uma semana antes do meu aniversário eu falei assim, a única coisa que me daria uma nova vida seria se eu conseguisse que a Vívia viesse aqui. Aí todo mundo pegou aquilo como um insight assim, pá. E meio que para me reanimar, esse grupo de amigos convidou outros amigos e fizeram aquela homenagem a mim. Mas, de verdade, aquilo não foi com o meu consentimento, não teve dinheiro público naquilo, em absoluto. O Ministério Público fez uma investigação, o processo foi arquivado, porque não existiu em nenhum momento minha autorização, nem determinação, nem vontade de fazer. Agora, as pessoas que estavam lá e que me viram muito triste por conta dessa situação de saúde, resolveram fazer para levantar o astral. A Vivian, só para a gente recordar aqui, para esclarecer para quem está nos assistindo, que participou do Big Brother, né? A amazonense que participou do Big Brother e que esteve lá na festa. Sim. Ela recebeu para estar na festa? Não, ela não recebeu. Na realidade, ela foi lá de cortesia. E os amigos que se uniram para fazer a festa, eles não me deram nenhum presente. Primeiro, os funcionários da secretaria fizeram uma ação muito bonita que ninguém falou. Cada presente dos funcionários, dos 900 funcionários, eles deram uma lata de leite ninho. E nós depois distribuímos ali no Igarapé do 40, que tinha tido uma grande enxurrada e as pessoas estavam sofrendo. Então, meu presente foi isso, foi uma lata de leite ninho. E os meus assessores, ao invés de me dar um litro de uísque, um sapato, enfim, eles preferiram fazer a festa. Então, de verdade, não teve dinheiro público nisso. A gente falou aqui sobre educação, mas um parlamentar tem que ter um olhar mais amplo sobre os problemas da sociedade, né? O senhor que conheceu o interior, o senhor disse que viajou para 61 municípios. Quais são os problemas que historicamente o poder público não consegue resolver e que o senhor acha que precisam ser atacados? Olha, nós temos... primeiro eu penso que o Amazonas... tenho certeza. O Amazonas é um estado de dimensões continentais, todo mundo afirma isso. E o é. Mas o poder público não vê assim. Eu estive recentemente no município de Apuí, fazendo uma reunião. E ao final da reunião, eu tive o prazer de conhecer o presidente da Associação dos Agropecuários, e eles me pediram assim, professor, por que o senhor não apresenta na Assembleia um projeto de lei para que o ICMS seja cobrado por regiões geográficas do estado do Amazonas? Aqui nós compramos o açúcar a R$3, a gasolina a R$6 e vendemos o filé para vocês comerem em Manaus a R$12. Isso é injusto. E eu comecei a estudar e percebi que realmente isso é muito injusto. Então, assim, o parlamentar hoje ele precisa conhecer o problema de infraestrutura, sobretudo de sistema viário, das vicinais, do setor primário, que é importante, porque se o setor primário não produz, aqui nós temos a ausência de alimento ou compramos de fora muito mais caro, né? E com isso, Valmir, eu fui aprendendo. Em cada município tem uma peculiaridade. Então, é preciso que a gente faça um investimento forte no setor primário. E eu, como sou filho de agricultor e de pescador, eu vou lutar muito para que isso aconteça. Eu preciso muito que, pelas mãos da educação, quando eu fui secretário, nós compramos mais de 40 milhões do PREME, que é o Programa de Regionalização da Merenda Escolar. Toda a produção do Rio Preto, Iranduba, Itacoatiara,
carauari, então assim, açaí, palmito, banana, macaxeira, tudo nós comprávamos. E eu penso que isso precisa voltar, porque quando você compra o produto, você oportuniza ao produtor produzir mais e ganhar mais. E você oportuniza as crianças ter uma merenda de qualidade. Então, assim, além de cuidar da educação, é preciso que a gente cuide da parte social, é preciso que a gente cuide do setor primário, é preciso que a gente cuide das pessoas. O país inteiro vive um problema sério de segurança. Você imagina que um município como o meu, Beruri, tem 6 policiais para uma população de mais de 16 mil habitantes. E eu tenho falado muito isso com o governador. Já está mais do que na hora que a gente trabalhe a segurança pública, não só como prender aqueles que são infratores, mas eu preciso oportunizar aqueles que ainda não são infratores para que não cheguem lá. Mas aqueles que já decidiram pelo ramo do crime, que a gente possa combater efetivamente. E aí é preciso fazer uma mudança no Código Civil, no Código Penal, a nível nacional. E aí eu digo uma outra coisa. É importante que os nossos parlamentares federais compreendam isso, que nós vivemos com uma fronteira que é extremamente aberta. Ali você tem Tabatinga, Benjamin, Atalaia, a mercê do Peru e da Colômbia, que entra todo tipo de coisa que não presta, e se nós não compreendermos a realidade do nosso Estado, nós não temos condição de ajudar. Eu entendo que eu compreendo bastante. A educação me deu a oportunidade de ser professor, mas a administração pública me oportunizou conhecer meu povo e com isso me dá a responsabilidade de fazer mais por eles. Professor, o senhor tocou nesse assunto das drogas e como educador, eu queria questionar a respeito disso. A droga, ela está se disseminando, ou já se disseminou assim, na sociedade de forma nunca vista antes no Brasil. Sim. Né? Você vai, os municípios do interior, os menores municípios que antes tinham uma vida pacata, agora tem muita violência, roubo, e tudo isso associado ao tráfico de drogas, que aumentou muito nesses municípios, e na capital nem se fala. Né? Como é que... por que o jovem é tão atraído pela droga? Vamos, primeiro que as oportunidades que o poder público oferece são insuficientes. Nós, em 11 meses de gestão, nós ampliamos em 16 escolas de tempo integral. E nós tínhamos o planejamento de universalizar o atendimento de escola de tempo integral até 2020, até porque o PNE preconiza isso até 2022. Se eu tenho uma escola de tempo integral, onde o aluno entra às 7 da manhã, toma café, e aí tem aula de língua portuguesa, história e geografia, que a gente chama do currículo comum. À tarde ele tem o currículo alternativo, então ele vai fazer arte, dança, inglês, música, piscina, futebol. Esse jovem ele fica mais tempo tendo formação, portanto ele fica menos tempo vulnerável. Esse é um ponto importante. O outro ponto muito importante que eu quero falar com você, que é papai e mamãe. É importante que você cuide do seu filho. Não dá mais para a gente ficar 8, 9 horas da noite assistindo novela, enquanto nossos filhos estão na rua, porque eles são presas fáceis. No estado do Amazonas, nós temos mais de 500 mil desempregados. O pai ganha um salário mínimo. O garoto de 14, 15 anos está na beira da esquina, o traficante chega lá e diz, meu amigo, você quer ganhar R$50? Vende isso aqui para mim. No outro dia ele diz assim, você quer ganhar 100? Vende 2 para mim. E daqui a pouco o garoto está ganhando mais do que o pai. Então veja que é uma conjuntura. Primeiro, a oportunidade de acesso e permanência na escola com sucesso escolar. Isso é fundamental. O governo precisa entender que a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer também entra com um papel fundamental. As igrejas, a sociedade civil organizada. Se todos nós não tomarmos a consciência, se sensibilizar, porque na verdade consciência todos nós temos, é preciso que nós tenhamos uma sensibilidade, que a construção dessa sociedade melhor passa pela igreja, pela polícia, pelo professor, passa pelo Ministério Público, passa pela imprensa, e você cumpre um papel fundamental de informação. E a família, que não pode delegar a nenhum outro tutor da sociedade, cumprir o seu papel de educar. Hoje, Valmir, a gente tem os estudantes muito diferente da minha época. Na minha época, a gente dava bom dia, boa tarde, com licença, professor. Para ir ao banheiro, você pedia licença. Quando o professor chegava na sala, você levantava para receber. O professor realmente era autoridade, não pelo autoritarismo, mas pela representatividade da figura que ele tinha como educador. Hoje a família perdeu as rédeas da coisa, a sociedade entregou tudo ao marasmo, e a gente enfrenta um problema sério de violência e de droga. Mas a alternativa é essa, é conjugar todos os poderes,
para que possamos juntos oferecer a oportunidade que o aluno esteja dentro da escola, dentro das quadras, dentro dos campos de futebol, dentro das igrejas, fazendo atividades que vão contribuir com a sua vida do ponto de vista cultural e do conhecimento. Isso é uma receita infalível. Quem sair dessa linha, aí eu acho que entra a parte repressiva, mas eu preciso primeiro trabalhar a parte alternativa. Professor, qual é o percentual hoje de escolas de tempo integral? Quantos por cento dos alunos estão na escola de tempo integral no Amazonas? Valmir, isso ainda é triste, porque nós temos 630 escolas e hoje, como escolas de tempo integral, nós temos duas modalidades. Nós temos a escola em tempo integral nos moldes daquela que eu expliquei agora há pouco, e nós temos a escola de tempo integral que o aluno estuda um período e ele retorna só com uma atividade alternativa. Ele não tem direito ao café, não tem direito ao almoço, é só a educação de tempo integral, mas ele não tem a escola de tempo integral. E de 630 nós temos 123 escolas funcionando em tempo integral. Então nós temos um desafio muito grande, são mais de 500 escolas ainda para transformar de tempo integral, porque assim, quando eu transformo uma escola de tempo integral, eu preciso construir uma outra, só para que a sociedade compreenda isso. Eu tenho uma escola, por exemplo, com 1.000 alunos, na hora que eu transformo ela de tempo integral, ela passa a atender 500, porque para eu ter 1.000 alunos, eu atendo 500 de manhã no turno matutino e 500 no turno da tarde. Se ela tiver à noite, então ela teria 1.500. Na hora que eu transformo de tempo integral, os 500 do turno matutino são os mesmos 500 do turno vespertino. Então, para cada uma escola de tempo integral, eu preciso reajustar a minha rede e construir uma nova escola. E isso realmente não é simples, porque precisa de investimento do governo federal, precisa de investimento do poder público municipal e do governo estadual. E eu só posso fazer isso com os 40% do Fundeb, porque os 60% ele é obrigatório para a folha de pagamento. E isso aumenta também as despesas com a educação, porque aumenta bastante. Uma escola de tempo integral ela vai gastar o dobro de uma escola, porque exatamente isso que o senhor falou, né? Se é uma escola que atende 1.000 alunos, 500 de manhã e 500 da tarde, ela vai passar a atender só 500. Perfeito. Apesar de o Ministério da Educação, o custo aluno da escola de tempo integral, o Ministério repassa um valor a maior. E o aluno da escola de tempo parcial, ele recebe a menor. Uma escola de tempo integral na nossa gestão, ela custava em torno de 10 milhões para ser construída, com piscina, com quadra, com 24 salas de aula, com laboratório, a equipamentação toda dela. Mas para manter, em um ano é muito mais caro do que a construção. Então, assim, é bem verdade que nós que trabalhamos com educação, eu penso sempre na frase do Boaventura, que ele diz o seguinte: se você achar caro investir na educação, experimente o preço da ignorância. Eu pago para ver todos os dias o investimento, porque o preço da ignorância ele é sagaz e nos cega. E um país que quer ser diferente, desenvolvido, ele não pode pecar pela ignorância. Pois é, professor, a gente... hoje a estrutura do Estado ela tem secretarias que às vezes poderiam ser suprimidas e esses recursos investidos em outras, né? O senhor citou a Secretaria de Esporte e Lazer. O esporte poderia estar na escola, né? Tem países Sim. que a escola oferece o esporte para a juventude, e nos finais de semana, inclusive, com as quadras abertas, atividades esportivas nos finais de semana. Aqui a gente tem as escolas fechadas nos finais de semana e quadras e campos de futebol precários na periferia da cidade, que é disputado a tapa ali os horários para a pessoa utilizar, né? Eu não sei, Valmir, se necessariamente a gente precisaria suprimir a secretaria, mas no mínimo integrar, que é uma das nossas propostas. Eu preciso integrar as ações das secretarias e a SEDUC, tendo 630 escolas no estado todo, ela tem, eu diria que umas 500 escolas com quadra. Então são 500 oportunidades para que o jovem esteja lá. Mas a SEGEL faz sua atividade totalmente separada, faz nesses campos sem infraestrutura. Nós fazemos os jogos escolares sem nenhum apoio das outras secretarias. Isso é muito ruim, porque nós trazemos para Manaus mais de 20 mil jovens, mas na seletiva eu tenho mais de 100 mil jovens envolvidos. E assim, a Secretaria de Educação não tem apoio de absolutamente nada. Do equipamento, da bola, da rede, não tem absolutamente nada. E eu concordo contigo. Ou nós integramos as forças, o aparelho do Estado para promover o bem, ou esse Estado vai para o caos.
Só consultar aqui o nosso tempo. Estamos com 29 minutos e 51 segundos, 53 segundos agora. Então, professor, a gente encaminha aqui para o final. Eu gostaria só que o senhor fizesse suas considerações, né? Apresentasse seu número, se o senhor achar oportuno. Valmir, primeiro quero agradecer ao Amazonas Atual pela oportunidade de falar com as pessoas. Falar assim, frente a frente, olhando nos olhos, da forma que meu pai e minha mãe ensinou. Eu sei que as críticas são tantas e muitos dos meus colegas dizem, pô, mas você foi secretário e você deixou de fazer um monte de coisa. Eu disse, é verdade. Em 11 meses, não foi possível realizar 1% daquilo que eu sonhei e que eu tenho guardado no meu coração como sendo luta da categoria. Tipo agora, o Fundeb. A moçada está pedindo o abono do Fundeb. E eu já estive hoje com o governador. Falei, governador, isso é importante que o senhor compreenda, porque além de ser um direito, a categoria merece. E ele disse a mim, se comprometa com a categoria, faça todos os estudos que nós vamos resolver. Então, assim, para mim, Valmir, só faz sentido estar candidato se eu puder ser o braço e o coração do meu povo, que se espalha, que não é só educação, mas que são todas as pessoas que precisam de oportunidades. Se não for assim, eu prefiro que não vote em mim. Mas aqueles que acreditam que é possível construir um país diferente pelas mãos da educação, transformando o estado do Amazonas, eu me coloco sim à disposição, professor Algemiro Lima, o número é 11012, e a consciência de que é possível fazer mais está no meu coração. E a população vai entrar comigo junto na Assembleia para mostrar que é possível fazer uma política diferente, mas partindo do povo e não partindo do poder para o povo. O senhor está andando muito com o amazonino, hein? O senhor falou do meu povo, achei muito parecido com o que ele fala. Não, é porque, Valmir, a gente que tem uma origem de interior, eu não sei se tu percebes que eu meio que falo caboclês, né? Assim, uma coisa de caboclo, porque nada que eu fiz de cargo que eu tive me envaidece. Eu até brinco com os meninos, com os assessores que andam comigo. Às vezes eles tentam me vestir diferente, sabe? E eu digo a eles, se ser deputado é perder a minha essência, eu prefiro continuar professor. Mas hoje eu quero ser professor e quero que a população amazonense me dê o direito de ser deputado para representá-los muito bem. Ok. A gente agradece, então, a presença aqui do professor Algemiro Lima, candidato a deputado estadual pelo PP, e agradecemos a sua audiência. Muito obrigado. A gente encerra aqui a nossa live.